Tá em casa o Seif. Ô, Seif, muito obrigado por passar por aqui. Antes, eu queria que você só tratasse desse tema que você me mandou pela manhã, da Damares, o que te chamou, né, a Damares, para enfrentar mais uma de Soraya Tronic. O que está pegando, Seif? Bom dia, Pitoli, bom dia, Navarro, e toda a audiência, espectadores da Auri Verde. Primeiro, eu quero fazer aqui, Pitoli, uma observação. Eu tenho profunda admiração pelo Silvio Navarro, pelo grande jornalista que ele é. E eu já deveria ter feito esse comentário. Vê-lo dividindo essa bancada contigo, os comentários dele, realmente enriquece ainda mais o grande prestígio, a grande confiança do povo brasileiro, né, nesse grande veículo de comunicação corajoso. Então, quero te agradecer e te parabenizar por hoje. O Silvio Navarro está compondo a Auri Verde e tocando esse programa de grande relevância política para o nosso país. Obrigado e um abraço, Silvio. Ô Pitoli, veja bem, a Soraya Tronic é campeã em fazer algumas leis aí para, como fala, para lacrar, né? Teve lá aquele projeto da misoginia, que eles, né, eu tive um embate lá na CCJ na ocasião, que eles querem dizer, criminalizar. Hoje o homem é criminalizado. Você está errado em ser homem. Nós sabemos que existem homens que abusam, homens violentos, homens que não aceitam o fim de relacionamento. Não estamos discutindo isso. E já existe ampla legislação, inclusive a Maria da Penha, que já coíbe esse tipo de prática. Agora, colocou-se há um tempo atrás, inclusive, infelizmente, passou no Senado, não com o meu voto, eu estava licenciado por alguns dias numa viagem com o Marcos Pontes, mas criminalizando crime de ódio, misoginia contra a mulher. Veja, eu tenho 48 anos de idade, Pitoli, eu não conheço nenhum homem que odeie mulher. Eu vim de uma mulher, eu tenho namorada, eu tenho filho, eu tenho tio, minhas avós já faleceram, mas nossa vida é sempre cercada de mulheres. Agora, o que acontece? Aqui no Senado a gente vê muito isso, viu, Navarro? O que acontece quando você começa um embate, vocês podem ver, por exemplo, as audiências que Marina Silva veio aqui. Quando você começa um embate com argumento e elas não têm saída, o que elas fazem? Ai, tá me desrespeitando porque eu sou mulher. Então isso virou uma fuga para fugir do debate, para fugir das respostas, para fugir das explicações, que às vezes a pessoa não tem argumento, não tem base, aí usa a condição biológica de mulher para ficar, né, fugindo do debate, escapando, e agora, inclusive, criminalizando a conduta do homem. E agora a Soraya Tronic criou um projeto, ela é relatora, dizendo o seguinte: quem disser desinformação contra a vacina, detenção de 2 anos e multa. O problema parece que é bonitinho, parece que o projeto é muito bom. Agora, ô Pitoli, vocês lembram do Roberto Zabalos, que quantas pesquisas ele fez, ele junto com grupos internacionais mostrando que algumas vacinas eram ineficazes, que agora, inclusive, algumas dessas vacinas que ele e o grupo dele estudava, elas foram banidas da medicina. Então, é o seguinte, isso porque ele é um médico. Imagina que amanhã o seu médico, seu especialista, ou alguém chegue para você, Pitoli, ó, a melhor vacina da gripe é a vacina A e não a vacina B. Se alguém não gostar que você recebeu essa informação, vai dizer que é desinformação contra a vacina. Ou seja, querem impedir o debate médico, querem impedir o debate de nós, querem calar nossa boca sobre todo o tema. Então, logicamente, fomos lá, conseguimos tirar de pauta. Eu demorei um pouquinho para entrar com vocês, que nós estávamos lá com a Damares e o Girão, aqui na Comissão de Assunto Social, para tirar esse projeto de lei esdrúxulo de pauta, e, logicamente, deve voltar em algum momento, nós vamos combatê-lo. Mas vejam que é 24 horas, Pitoli. Nossa vida aqui no Senado é apagando incêndio e contra as coisas que querem calar o brasileiro, querem calar o médico, querem nos impedir de fazer discussões amplas sobre qualquer assunto, sobre mulher, sobre homem, sobre droga, sobre o que for. Nós temos que ter a liberdade. E qual é o limite da liberdade, Pitoli? A legislação já traz: calúnia, injúria, difamação. Eu tenho opiniões livres. Até qual o limite? Até eu cometer calúnia, injúria e difamação.
Então não precisamos de legisladores para criminalizar, Navarro, a opinião de cada um de nós brasileiros, especialmente vocês da imprensa, que discute tantos assuntos sobre política no Brasil. Seif, o Silvio está remotamente conosco, aqui no estúdio, o doutor Olavo Pellegrina Júnior, e o Olavo tem uma pergunta para você. Posso chamar de você, né, Seif? Por favor. Seif, que bom ter essa oportunidade de conversar com você. Temos o PL com a questão fechada em relação a Jorge Messias. Como você vê o resultado dessa questão fechada? Já se fala em que Messias teria número suficiente de senadores. E conjugando a questão do Senado, até as críticas dos ministros ontem, o Senado pode reagir em relação a Jorge Messias, ao amassamento que está enfrentando com as falas do ministro do STF? Olavo, muito bom dia, que bom estar interagindo contigo. Meu amigo, o Pittoli me conhece. Tivemos inúmeras vezes juntos, pessoalmente, trocamos ideias, já fizemos viagens internacionais e nacionais juntas em prol do que nós acreditamos. Eu sou um cara muito sincero. As votações aqui no Senado, normalmente, são 50 para os governistas e 30 para os oposicionistas. Então, impedir Messias não é tarefa fácil. Tá? Então, isso é uma informação que eu dou. Só você acompanhar as votações no Senado Federal quando nós discordamos, que é o caso de Jorge Messias. Então, realmente, nós temos uma média de 25 a 30 votos, que seriam insuficientes se outros parlamentares não se juntarem a nós pelo voto não. E fiquei feliz pelo PL, o novo, nós fazemos aqui, o nome é Bloco Vanguarda, fechamos questão a favor da dosimetria, ou seja, todos vão votar sim à dosimetria no dia 30 e todos vão votar não no dia 29 pela indicação do Messias. E eu quero ler para você, Pittoli, que não precisava o partido ter fechado questão. Vou ler para vocês um tweet que está na minha página do Twitter, dia 20/11/2025, a primeira indicação de Jorge Messias. Eu disse assim: votarei contra a indicação de Jorge Messias no Supremo e explico em apenas 3 pontos. Como a AGU perseguiu o jornalista Alexandre Garcia. 2, negou blindados que protegeriam policiais naquela mega operação do Rio. Vocês lembram? Ele negou blindados e policiais perderam a vida. E, por último, foi omisso diante das fraudes bilionárias do INSS. Então, a minha opinião, o Brasil já sabe. Está nas minhas páginas sociais. E agora, eu quero você. Eu sou evangélico. Sou um cara combativo. De vez em quando me agridem, eu também baixo a linha. Eu não tenho sangue de barata. Mas eu quero dizer para vocês que são evangélicos, que são católicos e que são espíritas, que é a grande base religiosa do Brasil. Essa conversa de que ele é religioso defende a vida. Vocês, essas 3 categorias, Pittoli, evangélicos, católicos, espíritas, sabem que a vida é um valor universal e inegociável. O dom de Deus é a vida. E esse cidadão, como advogado-geral da União, o Conselho Federal de Medicina, você tem pastores ligando aqui para a gente, mandando e-mail, tem padres mandando e-mail pedindo para votar sim pelo Jorge Messias. Só que vocês não sabem disso ou estão fingindo não saber, com todo respeito às autoridades eclesiásticas do nosso país. O Conselho Federal de Medicina, Pittoli, fez uma norma proibindo a sistolia fetal no Brasil. Para você ouvinte, dona de casa, trabalhador, brasileiro de todo canto que está nos ouvindo, a sistolia fetal é o seguinte: a criança ainda no ventre, com até 8 meses e pouquinho, quase 9 meses para nascer, recebe uma injeção de potássio, cloreto de potássio, se não me falha a memória, para paralisar o coração e matar. É um aborto. É um aborto em todo sentido da palavra. E o CFM, Conselho Federal de Medicina, tinha proibido a sistolia fetal no Brasil. E o AGU foi lá, recorreu ao Supremo Tribunal Federal e derrubou a norma que o CFM tinha imposto. Agora eu pergunto para você, meu irmão padre, meu irmão pastor, diáconos, bispos, vocês acham que esse é um homem religioso que defende a vida? Então as atitudes comprovam
que não pode se basear só falar, não, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou diácono, eu sou não sei o quê. Não adianta só falar. Você tem que olhar a vida pregressa da pessoa para chegar a uma conclusão. Então, por esses motivos, lá atrás, em novembro de 2025, Pitoli, eu já dizia, eu não voto em Jorge Messias. E ontem, graças a Deus, a bancada toda do PL do Novo, aqui no Senado Federal, vai dizer não a Jorge Messias. Olavo. Perfeito. Safe. Silvio Navarro. Pois não, Silvião? Senador, bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigado pela generosidade, pelas palavras e parabéns por lembrar dessa questão em relação a Jorge Messias e por se manifestar publicamente sobre como vai votar em relação a Messias, porque tem muitos senadores, e isso causa espanto, que dizem que estão indecisos ou que não abrem o seu voto num momento como esse que o país vive e num ano de renovação de boa parte das cadeiras do Senado. Rapidamente, senador, queria ouvi-lo também sobre outra notícia espantosa, essa de que o ministro Alexandre de Moraes abriu um inquérito para investigar Flávio Bolsonaro pelo que ele disse, pelas verdades que disse em relação a Lula da Silva. Será que vamos viver um filme parecido com aquele de 2022? Navarro, para mim é surpresa zero. Ninguém se surpreende mais com as atitudes de Moraes para defender Lula. Isso nós estamos vivendo nos últimos 4, 5 anos. Tudo que sai da boca da direita, do Bolsonaro, dos conservadores, é criminalizado, tentaram me caçar durante 3 anos, estão atrás de Carla Zambelli, até o Eduardo Tagliaferro, não sei se você acompanhou, ele fez uma sessão remota conosco na Comissão de Segurança Pública, o cara que era assessor do Moraes, disse como funcionava dentro do TSE, o cara era assessor, era braço direito, denunciou várias coisas, só que quando ele denunciou, ele virou criminoso, o cara está na Itália. Querem a deportação dele para jogar ele no fundo aqui da Papuda, no fundo de uma cadeia. Então, infelizmente, tudo isso que nós estamos vendo na nossa Corte Suprema, a culpa, e eu preciso pedir perdão ao Brasil, a culpa é do Senado. Porque durante muito tempo fizemos cara de paisagem, não, harmonia dos poderes, não vamos interromper, vamos dialogar, e deu no que deu. Então, logicamente, nós não vamos concordar com a atitude de Moraes, mas não me surpreende. Enquanto o Senado não for renovado, enquanto nós não tivermos uma atitude de começar a abrir investigação sobre condutas delituosas e abusos de que seja quem quer que seja de ministro, seja de político, seja de gente do executivo, seja de ministros do executivo, essa bagunça, essa baderna vai continuar. Então, falta hoje no Senado realmente o seu poder constitucionalmente cedido, que é o poder de pesos e contrapesos, o peso de investigar. Safe, muitíssimo obrigado, Safe. Já entendeu que você está em casa, né, irmão? Ô, Pitoli, obrigado. Você falou que eu poderia escolher uma música, eu não vou abrir mão, não. Qual vai? Ó, se bobear, vou me colocar à disposição para cantar. Você que escolhe. Olha, em relação àqueles que roubaram os nossos velhinhos do INSS, em relação a todos envolvidos no Banco Master, tem uma música de Bezerra da Silva que está na boca do povo, que diz assim, você vai me ajudar. Se gritar, pega ladrão. Ah, mas não vai ficar nenhum, Safe. Já, ó, Safe, ô, Pinguim, aquela sirene lá, a sirene, Pinguim, a sirene. Ô, Safe, quer ver só não ficar ninguém? Quer ver só? Ó. Aí já não fica ninguém mais, Safe, já todo mundo se escondendo. Tocou a sirene, ó, pinote. Valeu, Safe. Pitoli, Silvio, Olavo, muito obrigado pela oportunidade, contem sempre conosco. Deus abençoe o nosso Brasil e vamos vencer, não vamos desistir. Vamos em frente. Jorge Safe conosco.